Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal VilaTube Cursos. Dessa vez trazendo a você um conteúdo relacionado a Photoshop. Neste vídeo eu vou ensinar você como baixar e instalar diversos tipos de fonte no Photoshop e o que é mais importante, que estas instalações funcionam em qualquer versão de Photoshop que você tenha instalado em sua máquina. Então, independente se você tem Photoshop Portable, Photoshops antigos como CS6, Photoshops mais recentes como CC, CC 2019, CC 2021, dentre outros, você vai conseguir utilizar o aprendizado desse vídeo e acrescentar novas fontes dentro do seu Photoshop para incrementar ainda mais as suas artes. Bom, existem 3 sites no qual nós podemos pegar esses tipos de fontes para instalação. Então eu vou mostrar para vocês cada um deles, não vou passar adentrando em detalhes, mas eu vou ensinar como baixar em cada um deles, como instalar essas fontes e aí no término do vídeo nós veremos como que nós buscamos essas fontes dentro do Photoshop, beleza? Então, o primeiro site que eu quero mostrar para vocês, que inclusive é um dos que eu mais utilizo, chama netfontes.com.br. Bom, esse site aqui ele tem uma variedade enorme de tipos de fontes e ele tem menus e submenus dividindo as categorias de cada uma das fontes para que você tenha uma facilidade maior de achar aquilo que você está buscando de acordo com a ocasião ou com a necessidade. Então aqui em cima nós temos alguns menus, no qual quando nós passamos o mouse, ele exibe submenus relacionados aos tipos de letras para aquela categoria. Então eu tenho letras do tipo de fantasia, do tipo de estrangeira, letras do tipo de tecnologia e assim sucessivamente. E para cada um desses tipos de letras eu tenho uma série de subcategorias para eu poder explorar. Então, eu vou dar um exemplo bem clássico aqui para vocês. Eu vou entrar no tipo de letra gótica, tá bom? Quando eu seleciono o menu ou o submenu da minha preferência, ele já vai fazer uma busca de todas as letras relacionadas àquilo que eu necessito e vai trazer para mim aqui na tela. Então, aqui eu tenho diversos tipos de letras góticas, no qual, caso eu queira, eu posso fazer o download. Então eu tenho aqui alguns detalhes a ressaltar. Então aqui eu tenho avaliações, então para as pessoas que gostaram daquela letra ou talvez que baixaram e usaram, enfim, tem aqui algumas avaliações. Eu tenho aqui alguns botões, algumas ações que eu posso fazer. Então, caso eu queira fazer o envio por e-mail, eu consigo. Caso eu queira visualizar em uma tela maior, eu também consigo. Então, quando eu clico em visualizar, por exemplo, aqui eu tenho a possibilidade de visualizar tanto a ordem de cadeia numérica do 1 ao 9, como seriam esses números com esse tipo de fonte, como seriam as letras em maiúsculo, como seriam as letras em minúsculo, como seria os símbolos ou caracteres especiais e pontuações, e assim sucessivamente. E aí, caso eu queira, caso eu goste, eu posso clicar em baixar e ele já vai fazer o download automaticamente aqui para mim, olha só. Então aqui eu tenho a Beyond baixada. E é o que é interessante ressaltar, que você tenha o WinRAR instalado na sua máquina. Por quê? Todas as fontes que você vier a baixar, ela vai vir compactada, ou seja, você vai precisar extrair a fonte de dentro do arquivo zipado para que você consiga fazer a instalação. Não só aqui nesse site, mas nos outros dois que eu vou mostrar também, tá bom? Então esse é o nosso primeiro site, netfontes.com. Já o nosso segundo site, ele chama urbanfontes.com e é esse site que vocês estão visualizando no momento. Um pouco diferente do site anterior, o nosso menu de buscas dos tipos ou dos estilos de fontes, eles estão classificados por ordem alfabética, então inicia-se de A a Z e vai até o caractere especial, que é o nosso hashtag. E aqui, da mesma forma, eu consigo clicar no determinado tipo de letra que eu queira. Então, vamos imaginar que eu queira letras com efeitos de fogo, por exemplo. Então, eu vou clicar aqui no tipo de letra Fire. E aí, uma vez que eu clico no tipo de letra que eu quero, ele já vai me trazer fontes relacionadas àquele estilo que eu pesquisei. Então, aqui eu também tenho diversos tipos de fontes. Caso eu queira, caso eu goste, eu também posso fazer o download.
E aqui eu tenho um botão de download ao lado direito, embaixo de cada uma das fontes, que eu posso usar para fazer o download. Então, clicando aqui em download, por exemplo, imagina que eu queira usar essa fonte comic aqui. Baixei ela. Quando fizer o download, também vai vir em arquivo zipado. Olha só. Ele veio como um aqui, porque provavelmente eu já tenho baixado ele aqui anteriormente. Ó, baixei há 18 minutos atrás, mas é a mesma fonte. Beleza? E aí, esse é o nosso site urbanfontes.com. Temos uma terceira forma, ou um terceiro site, um terceiro mecanismo de busca para fazer a busca dessas fontes, que é o dafonte.com. É esse outro site aqui que vocês estão visualizando. E aqui, diferente dos outros dois, eu não tenho menus de busca, mas eu tenho paginadores. Então aqui eu consigo pesquisar o tipo de fonte de acordo com as páginas. E aí eu tenho 465 páginas disponíveis para me achar os tipos de fontes, caso eu queira. Então, se eu tiver paciência para olhar página a página, dá para garimpar muita fonte bacana aqui também. E aí tem uma pré-visualização, no caso você pode digitar uma determinada palavra e escolher a fonte que você quer utilizar de acordo com aquilo que você digitou, você vai ver o que vai ficar mais bacana ou o que vai ficar de acordo para aquela ocasião. Então, ó, vou digitar teste aqui e ele vai mostrar para mim todos os tipos de fontes com a palavra que eu utilizei, beleza? E aí eu também tenho outras variações. Eu posso escolher o tamanho da minha fonte. Eu posso escolher aqui entre minúsculo, pequeno, médio ou grande. E todas as variações que eu fizer, além dos mais opcionais aqui, eu consigo visualizar de imediato e só se eu gostar eu faço o download. Beleza? Então eu vou usar essa daqui, ó. Imagina que eu tenha gostado dessa Super Braid aqui. Então, ao lado direito eu tenho aqui, ó, baixar. E aí, novamente, fez o download, ele também vai vir como um arquivo zipado. Então, essas são as 3 fontes no qual eu, em particular, utilizo para baixar fontes. Sempre quando eu quero fazer um novo projeto, uma nova arte, ou quando eu acho que as fontes que eu tenho já estão um pouco saturadas. E aí eu venho aqui e garimpo as fontes de acordo com o projeto que eu queira fazer. Então, projeto de tecnologia, eu vou, busco uma fonte mais tecnológica, uma fonte mais inovadora. De repente eu quero fazer algo voltado a comic, eu pego uma fonte mais animada, mais arredondada, mais ilustrativa e assim eu vou variando as minhas artes. Beleza? Bom, feito isso, o que nós precisamos fazer? Uma vez que nós baixamos, obviamente nós precisamos extrair os arquivos que estão aqui dentro. Então, o que é interessante ressaltar? Olha só, eu tenho esses 3 arquivos zipados, além dos abaixo, mas não importa, vamos usar os que nós temos aqui, que acabamos de baixar em vídeo. E eu tenho aqui, ó, se eu der duplo clique, então todas as fontes que eu vier a utilizar, o tipo dela vai ser aqui, ó, tipo de TrueType, arquivo de fonte TrueType, beleza? Então é esses arquivos aqui, que no formato dele é .ttf, que é de TrueType, né? Nós vamos instalar no local devido para que nós possamos buscar dentro do Photoshop. Então, como nós vamos fazer? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar uma pasta chamada fontes atuais, só para mim saber. Fontes atuais, beleza? E esses 3 arquivos aqui que eu zipei, eu vou jogar para dentro das fontes atuais. Para quê? Eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, dentro do meu arquivo zip e vou pedir para extrair aqui, ou seja, ele vai extrair o que está dentro do zip, dentro dessa pasta que eu criei. Então, eu vou fazer a extração dos outros 2 restantes. E aí eu tenho os meus arquivos no qual eu vou fazer a utilização, vou fazer a instalação e vou colocar dentro do Photoshop. O que eu gosto de fazer para mim não arrastar o que não deve? Eu faço o seguinte, olha só, botão direito do mouse, agrupar por, e eu coloco por tipo de arquivo. Porque aí eu seleciono apenas o que eu vou usar e não seleciono erroneamente aquilo que eu não vou utilizar. Beleza? Uma vez que eu fiz isso, eu vou selecionar as fontes que eu quero utilizar ou que eu baixei, que eu quero instalar. Vou pressionar Ctrl X para recortar essas fontes.
E aí o macete está aqui, ó, você precisa instalar no local devido. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar o Photoshop, beleza? E eu vou aqui com o Ctrl X, ou seja, com os tipos de letras recortados, eu vou no disco local C, eu vou em Windows, e aí dentro de Windows eu tenho aqui, ó, fontes. E aqui tem todas as fontes do Windows, fontes do Word, fontes do Photoshop e assim sucessivamente. Então, se você der a sorte, dependendo da fonte que você joga aqui dentro, você não vai replicar ela apenas no Photoshop, mas você vai usar em todos os outros programas que tenham fontes. Ou seja, você jogou a fonte aqui dentro, você talvez consiga utilizar ela dentro do Word, por exemplo. Isso é bacana, isso é bem útil e bem necessário. Então vamos lá, pressionei Ctrl V, ele vai instalar as fontes aqui para mim. Então vamos esperar carregar. Beleza, as fontes foram instaladas. Agora, o que eu preciso fazer para verificar a fonte? Vamos lá. Vou precisar abrir o Photoshop. No meu caso, o Photoshop que eu estou utilizando é o Photoshop Portable. É um Photoshop executável, não precisa instalar. Então, ele pergunta se eu quero executar o programa. Eu peço que sim. E ele vai iniciar o Photoshop aqui para mim, beleza? Beleza, o meu Photoshop foi aberto, então eu vou criar um arquivo aqui rapidinho, pode ser na proporção que já tá. E eu vou selecionar a ferramenta de texto aqui ao lado esquerdo. Bom, na minha input ou na minha caixa de tipo de texto, eu vou ter de procurar a fonte pelo nome. Então, se você não se recorda o nome que você utilizou, você pode voltar aqui e procurar. No caso, para esse site eu usei a Superbred. Então eu posso vir aqui dentro do Photoshop e digitar Super e ele vai achar, olha só, Superbred. Então se eu selecionar ela, eu vou escrever aqui, ó, teste. Olha só que bacana. Vou até aumentar o tamanho aqui para ficar mais visível. É exatamente o mesmo tipo de letra no qual nós tínhamos visto lá, beleza? Já do segundo site, ó, eu tinha instalado a Comic. Então, vou ver se eu acho ela aqui, se realmente ela foi instalada. Então, novamente, ó, ferramenta de texto. Vou digitar aqui Comic. Fica mais fácil de eu achar do que eu olhar. Ó, Comic Sans, mas não é a Comic Sans que eu quero, porque a Comic Sans já é padrão. É a Comic Tragedy By, né? Então, vamos colocar aqui, ó, Comic e uma letra T. Se ela existir, ela já vai puxar. Então, Comic T. Olha lá, ó. Comic Tragedy By. E aí eu vou escrever teste aqui também, olha só. E ela já veio com o opcional do foguinho, né? Ela veio pegando fogo aí, veio em chamas, tá bom? Vou aumentar o tamanho aqui para ficar mais visível. E a terceira fonte que nós utilizamos foi o do primeiro site, que foi a Beyond. Eu posso usar esse nome aqui para buscar também, olha só. Na verdade, eu tenho que escrever alguma coisa primeiro, né? Vamos lá, Beyond, ó. Tá aqui. E aí eu tenho a minha terceira fonte aqui também. Essa daqui ficou um pouco feia, tudo em maiúsculo, né? Vamos deixar inverso. Então, deixar assim, ó, só com a inicial maiúscula até que ela é bonitinha realmente. Beleza, galera? Então, assim, são alguns recursos que nós podemos utilizar dentro do Photoshop para otimizar o nosso trabalho, para deixar mais criativo, para muitas vezes colocar aquele conteúdo textual dentro do contexto ou dentro da proposta da arte. E é interessante vocês instalarem à medida que possível, à medida que necessário, e aí vocês vão vendo que ao decorrer dos projetos, eles vão ficar muito mais bacanas e muito mais profissionais também. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham aprendido, que vocês tenham absorvido. Espero que vocês coloquem em prática. Me diga nos comentários se vocês gostaram. E se tiver uma aderência bem grande, na próxima aula eu ensino a vocês a como instalar blushes diferentes dentro do Photoshop também. Me despeço por aqui, fica com Deus e até breve.